Uma boa tarde, são 12 horas e 1 minuto. Agora nós estamos fazendo o programa depois do Natal, né? Como esperamos o Natal. Eu soube que no dia 24 a cidade estava fervilhando de pessoas fazendo as suas compras natalinas. Foi uma pena que não tivesse essa motivação vindo de bem antes, porque a cidade de Camaçari não ficou bonita. Não ficou. Nós não tivemos aquilo que Camaçari pode ter, já que temos uma cidade do saber, que, aliás, agradeço muito o bloco que vocês me mandaram da Cidade de Saber, que eu elogio tanto o trabalho da Cidade de Saber. Realmente vocês merecem, que estão aí à frente da Cidade de Saber, com aqueles bombons deliciosos que vocês me mandaram. Agradeço profundamente, mas de todo o coração. O que é bom, a gente tem que dizer que está bom, né? Então, mas de qualquer maneira, a Cidade do Saber, o Caetano podia ter pedido, tem a orquestra lá do município, teve um coral, não podia ter feito um coral belíssimo na praça, não teve, e foi muito pobre a decoração, pobre demais. Mais triste do que esse Natal, essa mostragem natalina aqui em Camaçari, foi a notícia do falecimento da Dona Canoa, matriarca dos Veloso, alegre, olha que alegria, né? Mas se não teremos mais aqui entre nós teremos as fotografias, as lembranças, as frases. Uma frase que vem de Dona Canoa sobre ter medo da morte. Ela disse, não tenho não, meu filho. Acredito em Deus e sempre vivi com a minha família, com pessoas do meu lado, com a casa cheia. Acho que esse é o segredo da longevidade. Dona Canoa, 105 anos. Nasceu em 1907 e ficou conosco até 2012. Preste atenção, essa música de Bethânia. Você nem chega a me ver, meu som te cega a careta. Quem é você que não sentiu swing de Henri Salvador, que não seguiu o Olodum balançando o pelô, e que não riu com a risada de uou, que não e nem disse que não. Sou um preto norte-americano forte, com um brinco de ouro na orelha. É aquela parte que diz que... Sou a flor da primeira música, mais velha, mais nova, espada e seu corpo. Música também, uma parte que nós queríamos, é quando falava das novenas de Dona Canoa. É uma família bonita, né? Tá aí, Bethânia, com Caetano. Quem não rezou a novena de Dona Canoa? Quem não rezou a novena de Dona Canoa? Até eu já rezei lá com Dona Canoa. Me lembro sempre lá em Santa Maria da Purificação, a primeira vez que eu vi Dona Canoa pessoalmente. Eu cheguei na igreja e ela estava ensaiando no coral da igreja. Ensaiando no coral da igreja. Ali junto com todo mundo, ela ensaiando. Falou comigo com carinho incrível. Então, sempre ali é a mãe de Caetano, a mãe de Bethânia, mais maravilhosa. Dona Cláudia Honor Viana Teles Veloso, mais conhecida como Dona Canoa, morreu nesta terça-feira, dia 25, dia de Natal, na residência dela em Santo Amaro da Purificação. 105 anos, mas ainda lúcida. Esteve internada por 6 dias no Hospital São Rafael, em Salvador, antes de receber alta médica na última sexta-feira. Ela havia sofrido um ataque isquêmico cerebral que causa redução do fluxo de sangue nas artérias do cérebro, de acordo com o boletim médico. Segundo Edson Nascimento, amigo da família, Dona Canoa pediu um vestido novo, mas queria que fosse branco para deixar a unidade médica. Ela foi para Santo Amaro, acompanhado da filha Mabel. Maria Bethânia acompanhou a transferência da mãe em outro carro, atrás, seguindo o carro em que a mãe ia na frente.
Na terça-feira, nós recebemos a notícia da morte de Dona Canoa. O sepultamento foi hoje, em Santo Amaro, da Purificação, cidade que tanto amou e se fez amar. E segundo a família, o velório teve início na própria terça-feira, a partir das 6 horas da tarde, em casa, com acesso apenas dos parentes. Depois disso, o corpo de Dona Canoa foi levado para o Memorial Caetano Veloso, que fica na Praça da Matriz, ali também em Santo Amaro, aqui no Recôncavo Baiano. E na manhã de hoje, aconteceu uma missa na Igreja da Matriz de Nossa Senhora da Purificação, às 9 horas da manhã, e logo em seguida o sepultamento. Eu fiquei a imaginar as inúmeras vezes que Dona Canoa, senhora digna, elegante no trato, sentou-se nos bancos desta igreja, onde ali se casou, onde ali batizou seus filhos. E seus netos e bisnetos também. A mesma igreja onde ensaiou tanto nos corais, emprestando sua bela e entoada voz, mas aonde jamais quis ser melhor que nenhum dos membros que compunha aquele coral. Nunca se permitiu ser tratada como a poderosa mãe de Betânia e Caetano. Fez da humildade a sua força e da disciplina a sua marca. Uma amiga da família de prenome Rose, que estava atendendo as chamadas ao telefone, uma das filhas de o telefone era de Mabel Veloso, uma das filhas de Dona Canoa, afirmou para o jornal Folha de São Paulo que logo após o falecimento de Dona Canoa, o clima na casa da família ficou tenso e de muita comoção. Ainda segundo ela, o falecimento deu-se por volta das 8 horas da manhã e a família já esperava por este desfecho. Então, são coisas da vida, coisa que todos nós sabemos que vai chegar no nosso momento. O governador Jacques Wagner, juntamente, esteve lá no velório de Dona Canoa, mas não ficou para o sepultamento. Teve também o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, chegou lá de madrugada. O governador da Bahia, Wagner, esteve ontem com a primeira-dama, foi acompanhado da esposa, com o secretário Rui Costa. Infelizmente, não pôde estar presente na hora do sepultamento, mas foi dar o seu adeus. Afirmou que temos 3 dias de luto aqui no estado da Bahia. Já o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que chegou de madrugada ao velório, e de acordo com a publicação, ele não quis comentar até a publicação dele, a candidatura a presidente da República em 2014, ele foi para o enterro de Dona Canoa e as pessoas foram perguntar a ele se ele era candidato a presidente da República. Então ele entendeu por que ele estava ali, na Bahia, para o enterro de Dona Canoa. Então ele disse e justificou que a ida dele até Santo Amaro da Purificação foi uma retribuição à solidariedade do cantor Caetano Veloso, que tinha ido ao enterro do avô dele, o ex-governador Miguel Arraes, quando morreu em 2005. Então, é isso. Ele foi num aviãozinho executivo e foi até lá, abraçou a família e depois se retirou. A Dilma disse que ficou o Natal mais triste com a notícia do falecimento de Dona Canoa. E emitiu também, nesta terça-feira, uma nota de pesar pelo falecimento da matriarca dos Veloso, lembrando que o Natal tinha ficado mais triste com a sua morte e que ela era uma mulher forte e sábia que deixa muita saudade. Foi uma mulher rica de coragem, principalmente a coragem de ser feliz, como ela mesma gostava de dizer. E construiu uma família em torno do amor pela cultura, amor pela Bahia e pelo Brasil, expresso no talento de seus filhos, entre eles Caetano e Maria Bethânia. E completou a Dilma dizendo que a alegria dela de viver e sua lucidez conquistaram o coração dos brasileiros.
Então, várias pessoas também falaram. Falou também o ACM Neto, porque ela era muito amiga do avô dele. Também deixou a sua mensagem de pesar, dizendo que a Bahia e Santo Amaro perderam um dos seus maiores ícones. Quis o destino que Dona Canoa nos deixasse neste 25 de dezembro, data maior da confraternização entre os cristãos. Lamento muito a sua morte e lembro que durante mais de meio século, Dona Canoa e meu avô, o senador Antônio Carlos Magalhães, foram grandes amigos. Quero me solidarizar com a família Veloso, que muito contribuiu para o desenvolvimento de Santo Amaro e para a projeção da Bahia no Brasil e no mundo. Todos nós ficamos sentidos com isso. Mas ela foi sim, num dia bonito. Até porque ela era cristã, ela era católica, apostólica, romana, ela tinha consciência da existência de Deus, era presença diária na igreja, era, como diz o povo de Santo Amaro, amiga de todos, lutando por todos e levando também benefícios para aquela cidade. Então, valeu, passou bem, como disse, não ter medo da morte. Não tinha medo da morte. E viveu, a sabedoria era essa, viver sempre cheia de felicidade. Feliz com os filhos que teve, feliz com o marido que teve, feliz de estar na cidade aonde viveu a vida inteira ali se dedicando. E nós estamos aqui e temos coisa bonita a seguir, conselhos e maneira de viver dada por Dona Canoa. Soube viver, viveu bem, viveu em paz e quando foi em paz também. Bom, nós que estamos aqui agora, meus amigos, vamos continuar falando, vamos falar agora de coisas da nossa terra. O novo salário mínimo será de R$ 678 a partir do mês de janeiro. A ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, anunciou nesta segunda-feira que o salário mínimo será de R$ 678 a partir de janeiro de 2013. A presidente fez questão que isso acontecesse hoje, na véspera do Natal. E ela estava ao lado do secretário executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, e também acompanhada da ministra-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Helena Chagas. E o novo valor será publicado em decreto no próximo quarta-feira, dia 26. Segundo a ministra Gleisi, haverá um reajuste de aproximadamente 9% sobre o atual salário mínimo, com variação real de 2,73%, mais a reposição da inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, de 6,1%. Então, o aumento de 9%. Aumento pequeno, né? O Partido dos Trabalhadores, ele não deu um bom aumento de salário mínimo. Grande aumento, que nós nos lembramos na história, foi dado por Getúlio Vargas, que, em uma ocasião, dobrou o salário, 100% do salário mínimo. De lá para cá, o aumento do salário mínimo sempre é uma coisa muito, muito sutil, muito pequenininha, mas vamos levando, né? Vamos levando, é isso mesmo. E nem o PIB, nosso Produto Interno Bruto, também não tem ajudado, né? Apesar do ministro dizer que o nosso PIB, tudo que o Brasil produz, né, o Produto Interno Bruto, iria crescer tal, que nada, foi um fiasco. Então, nós não tivemos muito o que comemorar com relação às nossas exportações, né? Porque fabricamos tudo aquilo que nós criamos, tudo aquilo, nós tivemos uma redução muito grande. Então, agora, o Brasil, e dados foram compilados pela consultoria Consensus Forecast, e mostram que as projeções médias para o crescimento do PIB brasileiro ao longo prazo recuaram de 4,5% para 3,9% entre abril de 2010 a outubro deste ano. E a maior parte dos países teve revisões realmente para baixo. Houve redução grande para a China, para a zona do euro, para o Japão, mas a China, porque o PIB da China era sempre de 9 e tantos por cento, e agora deu uma pequena reduzida, mas não foi nada tão significativo. E há também casos como a Alemanha e o México, para os quais o cenário econômico chegou a melhorar um pouco,
mas nós não podemos melhorar. Bom, Dilma está avaliando mudança de comandantes militares. Nem mesmo o almoço de confraternização, na semana passada, de Dilma com os militares, comandantes militares, fez a presidente Dilma mudar de ideia. Ela examina mudar os comandantes militares, que estariam muito desgastados nas respectivas forças. Quer dizer, o comandante do Exército não está bem com o Exército, o comandante da Marinha não está bem com a tropa da Marinha, o da Aeronáutica também, o brigadeiro não está bem por lá. Quer dizer, nem general, nem almirante, nem brigadeiro estão bem. E segundo fontes do Ministério da Defesa, trata-se de fadiga de material, ou de imagem até. E cada vez mais isolados, os chefes das três forças se mantêm distantes, até mesmo dos respectivos altos comandos. Eles estão isolados, sim, mas porque eles não tiveram também um posicionamento diante dos desgastes, diante da tropa com relação aos desgastes dos militares. O salário do militar que não pode fazer greve, não cresce. É assim, pequenininho, pequenininho. Né? Estão perdendo muito. Militar, você vê, quando eles chegam a general, coitado, que saem, deixam de morar em casa, casas que são militares, eles não têm a casa própria, e você vê, é comum um general morando mal no Rio de Janeiro ou São Paulo, onde eles foram morar. Às vezes até preferem vir para o norte ou nordeste, onde acham que pode encontrar uma moradia um pouco melhor daquelas que tem para eles no Rio e São Paulo, onde muitas vezes é a terra deles. Bom, vamos passando mais a nossa vida de hoje. Meus amigos, eu tenho falar mais um pouquinho aqui de vocês. Vamos falar um pouco sobre o que eu li hoje de manhã com relação aqui a Camaçari. Camaçari, vocês sabem que o prefeito Caetano, no apagar das luzes do seu governo, convocou a Câmara de Vereadores para renegociar dívida de 120 milhões de reais. Então, Caetano, como foi isso? Não está deixando o governo? Tá, mas está renegociando. Camaçari, pobre município rico, é Camaçari. A Câmara de Vereadores voltou a se reunir de forma extraordinária, hoje, quarta-feira, dia 26, para votar o projeto de renegociação da dívida da Prefeitura com o Instituto de Seguridade do Servidor Municipal, ISSM. O projeto que foi dado entrada na tarde de quinta-feira pede parcelamento de débito. É o terceiro parcelamento apresentado pelo prefeito Luiz Caetano, que é do PT, em 8 anos. Caetano é monstruosamente esperto. Ele esperou passar as eleições, esperou chegar a semana corrida do Natal, para poder vir com essa invenção de que teria que pedir um empréstimo. Pois é, votar projeto de renegociação da dívida. É renegociar a dívida de Caetano. E isso ele está contando com a anuência dos vereadores dele, que são coniventes com as suas ações. Eu convido Humberto Heller até para ouvir o que eu estou dizendo aqui. Humberto, vem cá um minutinho. Eu gostaria que o Humberto viesse aqui para que ele ouvisse o que eu tenho a dizer agora. Eu li, foi escrito pelo João Leite, que eu respeito muito e trabalhou com você, o jornalista João Leite, ele tem um blog, Camaçari Agora. Ele disse que a dívida do município de Camaçari com o ISSM é fruto da falta de pagamento entre os anos de 1993 a 1998. Aí eu dei uma engasgada, eu disse, como? Humberto Heller, em 93, era prefeito. Bom, e está estimada essa dívida em cerca de 120 milhões de reais, segundo as contas mais recentes. Eu quero dizer para vocês, Humberto está aqui do meu lado,
quando eu disse, Humberto, eu estou lendo uma coisa aqui que eu vou falar no meu programa. E ele chegou aqui me trazendo um documento, né? O ISSM, o Instituto de Seguridade Social do município, foi criado no governo deste que está aqui. Na época, prefeito Humberto Heller. Ele foi prefeito de 1993 a 1996. Foi criado em dezembro de 1993, através de lei municipal. Agora, Humberto Heller, pode falar, por favor? Foi criado o Instituto da Seguridade Municipal 22 de dezembro de 93, através da Lei Municipal 287/93 de 1993. Foi criado o Instituto de Seguridade do Servidor Municipal. O ISSM é uma autarquia com personalidade jurídica, autonomia administrativa e patrimônio próprio. O ISSM tem como finalidade promover a política de seguridade social da Prefeitura Municipal de Camaçari em benefício de seus segurados e dependentes. São segurados os servidores públicos efetivos de qualquer órgão municipal, ativos e inativos, da administração direta e indireta. A missão estabelecida em lei é ser referência de gestão do regime próprio de previdência social, RPPS, pela excelência da concessão dos benefícios previdenciários e assistência aos segurados e seus dependentes através da administração eficiente dos recursos financeiros. O ISSM foi criado porque há uma lei federal que autoriza a vários municípios e a estados a criar a sua previdência pessoal. A previdência daqui é ligada diretamente à previdência do ISSM. Quer dizer, a do ISSM é ligada ao governo federal. É administrada, responsável por estabelecer políticas básicas. Então, é um órgão que é regulado e fiscalizado pelo governo federal. Bom, ele visa também, isso aí eu falei da missão. Agora a visão é garantir pagamento dos previdenciários, dos segurados, com as devidas correções que, ao que me consta, já há muito tempo, os aposentados de Camaçari não recebem correção nos seus benefícios. Os valores que nós estabelecemos para o ISSM através da lei: ética, comprometimento com a verdade, responsabilidade social, eficiência no trato da coisa pública, respeito e transparência. A composição administrativa na época foi composta pelo seguinte: Assembleia Geral dos Servidores. Esta é o organismo supremo de maior deliberação, composto por todos os trabalhadores, todos os funcionários e servidores efetivos. Essa é a principal, e que você, funcionário, deve procurar saber. Eles estão fazendo as coisas sem vocês saberem. Depois tem o Conselho Administrativo e Previdência. É o órgão responsável por estabelecer políticas básicas do gerenciamento do Instituto. O Conselho é formado por 7 membros titulares e respectivo suplente, sendo que o secretário da Administração e o secretário da Fazenda são membros natos deste Conselho, cabendo ao primeiro, ao secretário de Administração, a presidência do Conselho. As competências estão discriminadas atualmente na Lei 997/2009, alterada pelo atual prefeito, que está terminando o mandato dele daqui a 3 dias, alterado pelo Caetano. A competência do ISSM. O órgão é colegiado, é o Conselho Fiscal, eleito por maioria simples pelo Conselho de Administração Previdenciária. Aí já entra uma coisa: esse órgão tinha que ser escolhido geral com os trabalhadores, e não pelo Conselho, que aí já vai escolher gente deles, né? E a aprovação é geral, aprovação na Assembleia Geral. É composto por 3 membros titulares e 2 suplentes. Suas competências estão discriminadas nessa mesma lei 997/2009. Diretoria Executiva para exercer a administração e gerenciamento com observância das diretrizes e normas baixadas pelo Conselho. Suas competências estão definidas no regimento interno do ISSM, conforme decreto municipal, também de Caetano, 4826 de 2009. Bom, enfim,
esse aí é a definição básica do ISSM. Ele foi feito porque, na época, nós sabíamos o crescimento que Camaçari ia ter, a quantidade de funcionários novos que ia ter. E com isso, a gente conseguiria obter recursos para o Instituto. Ele poderia aplicar esses recursos e aumentar o patrimônio. Que esse dinheiro que entra no caixa do ISSM pertence aos trabalhadores que estão sendo descontados. Desconta do trabalhador e bota aqui numa caixa. Desconta do trabalhador e bota aqui uma caixa. E eles são responsáveis para administrar esse dinheiro, que não é da diretoria nem deles. É de você, trabalhor. É sua. Tem que prestar conta ao funcionalismo. Tem que prestar conta ao funcionalismo anualmente. Entendeu? Tem que ter, inclusive, a administração geral, que eu chamei o Conselho Supremo, que eu acho que nunca foi convocado. Então, acontecem essas coisas. Está devendo 120 milhões. Ele outro dia disse que tinha recolhido não sei quantos milhões e que o SSM estava em dia. Era um sucesso. Antes da eleição, falou-se aqui que era um sucesso. Quer dizer, isso tudo gravado, isso pode se depor contra o próprio prefeito. Agora, ele está fazendo uma propaganda mentirosa, porque estava na eleição. Não, ele não faz. A propaganda dele toda é nesse nível. Toda nesse nível. Nesse nível. Só beneficia ele. E o povo e os funcionários que se lixam. Então, o que é que acontece? Tá, aí, a prefeitura está devendo ao Instituto de Seguridade Municipal, o ISSM, 120 milhões. E não tem como pagar. Esse dinheiro foi a prefeitura que tomou emprestado do ISSM, com as leis normais, para render juro e correção para o dinheiro, porque o dinheiro é do trabalhador. Então a diretoria do ISSM pegou o dinheiro do trabalhador e emprestou à prefeitura. E a prefeitura está devendo 120 milhões. Não pagava, porque quando havia qualquer problema, não, o ISSM a gente segura porque é da gente. E não é. O ISSM é do trabalhador. Por isso que é importante que as decisões, até da prefeitura, até do ISSM, emprestar dinheiro à prefeitura, que pode ser feito, tem que ter lei autorizativa da Câmara, e mais, o Conselho Geral, quer dizer, o Conselho Supremo, tem que aprovar esse empréstimo e as condições. Qual é o juro, vai ser amortizado em parcelas de quanto, tudo direitinho conforme as leis atuariais que nós fizemos. Quando nós criamos o Instituto, dessa data, nós criamos apenas o Instituto. Levamos 1 ano e meio, quase 2 anos, no ano de 94 e 95, para colocar em funcionamento. Contratamos o Paulo Ricamonte, que era a maior autoridade na época, que eu procurei saber, em ciências atuariais. Ciência atuarial é a ciência que calcula todos esses casos de previdência, entendeu? Esses rendimentos, esses fundos, tudo é cálculo estatístico, entendeu? Então nós montamos o Instituto com o melhor técnico do Brasil, e que de 6 em 6 meses tinha que fazer uma auditoria atuarial, que significa, tem que entrar, levantar todo o dinheiro, emprestou a quem, depositou em que banco, como é que faz, como é que não faz, para todos os funcionários receberem as informações. Porque o dinheiro é seu, funcionário. Eu quero só um minutinho, Heller. Olha, o Caetano, ele convocou a apagar das luzes pelo seguinte, perdeu as eleições, né? A oposição perdeu a eleição. Então, o que acontece? Quando perde a eleição, se sentem fragilizados. Então, o melhor momento foi agora, de convocar, no apagar das luzes, a Câmara de Vereadores para renegociar a dívida. Cadê vocês para irem lá? Sabiam disso? Não sabiam. Podiam estar todos lá na Câmara, ouvindo quem estava votando e fazendo a agitação de vocês. E mais, tem uma informação aqui errada. O nosso querido amigo, João Leite, disse que a dívida do INSS ainda vem com você. Eu me lembro de que tudo devia e que o Helder, que veio depois, tentou pagar uma parte. Eu me lembro que aqui tem uma colocação que tem aqui, dizendo também que a dívida, até bem pouco tempo, era de 20 milhões, era não sei o quê, quando Caetano assumiu, e já está em 120? Que negócio é esse? Como é que pode? Bom, deixa eu explicar. Então, gente, esse é o problema. Vocês precisam estar atentos. Caetano mandou isso aí, sabe por quê? Que as contas deles não seriam aprovadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, porque ele, com certeza, como não tinha condição de pagar, ele ia passar com restos a pagar maior, entendeu, do que
Ele poderia. Então a razão era essa. Eu penso que a razão é essa. E aí, como ele vai ser autorizado para negociar, eu não sei como é que a Câmara vai autorizar, o que ele pediu. Não, eu estou pedindo, estou devendo 120 milhões. Esse ano agora ainda eu pago 1 milhão e aí deixo os 119 para Adhemar pagar. Porque Adhemar, que foi secretário de administração, foi presidente do ISSM. E sabe que tem muitas histórias, entendeu, correndo aí sobre a má gestão do ISSM. Eu não sei por quem, mas essa é a realidade. Inclusive de dinheiro, que não sei o quê, de empréstimo, entendeu? Aplicação na bolsa e outros que tais. Isso tudo tem que o funcionário aposentado e aquele que está aí na ativa e que recolhe seu dinheiro, ter cuidado, porque senão vão meter a mão no seu bolso. Era isso. Olha, em 2004, 10 anos depois de criado, o ISSM já acumulava um prejuízo de mais de 20 milhões. Em 10 anos. Então, quando entrou o Caetano, né, nós estamos vendo que as coisas se complicaram. E Edmilson Santos, que é o diretor superintendente, disse que a renegociação da dívida de 120 milhões será parcelada pelo prazos máximos, de acordo com o Ministério da Previdência, entidade responsável pelo controle dessas instituições em todo o país. A Prefeitura de Camaçari, responsável por 22% da contribuição, terá 240 meses, quer dizer, 20 anos, para quitar sua dívida. Uma dívida que o Caetano deixa e que os outros prefeitos vão ter que pagar. E eu sei que eu estava conversando com uma funcionária da Prefeitura, que elas tem um grupo aqui passando fome e necessidade, porque não consegue, pessoas que foram funcionários, que não tiraram licença-prêmio e que se aposentaram, que têm dinheiro para receber, ninguém ouve, ninguém fala. Olha, eu acho que se convocar encontros para se falar sobre o problema de funcionários, eu estou dizendo aqui, Humberto nem sabe o que eu vou dizer, eu acredito que Humberto também possa estar junto de vocês para dar uma ideia de como poder os funcionários se posicionarem. Não tenham medo. O partido, você é do PT, de que for, são os seus direitos. Porque você pode estar num jogo, num time, onde o atacante pode ser mancomunado com dirigentes do time adversário. Ou o goleiro, né? Também dizer, olha, eu tenho que deixar passar um frango aqui para outro time ganhar, porque eu vou ganhar tanto. O Caetano pode ter feito isso com os próprios amigos do PT. Não há a menor dúvida, porque senão não deixava 8 anos. Isso está, portanto, rendendo. A terceira vez que Caetano está, portanto, pedindo para se tratar dessa dívida e para poder renegociar essa dívida. Agora, a informação que eu tenho é que o Helder, ao final do governo dele, ele quitou toda a dívida do município, da Prefeitura de Camaçari, com o ISSM. Foi então, em 2004. E essa dívida, então, começou de 2005 para cá, e vai em 120 milhões. Para pagar em 20 anos, e tem uma outra parte, que é a contrapartida da Prefeitura, que é para pagar em 60 meses, isto é, 5 anos. Bom, é isso aí, gente. Olha, eu só sei que a Prefeitura colocou, está aí a deputada estadual, isso aqui é baixaria. Isso aqui é baixaria. A família toda aí, numa situação, podem ser até trabalhadores, mas não chegava à cidade e não conhecia. Então, isso, o homem quer ser governador do Estado. Então, o município de Camaçari tem que se posicionar. Ok, bom, gente, eu vou me retirar. Simara continua, entendeu? Lembrando apenas que esse material do ISSM vale a pena se retirar, pedir até via judicial, para que o ISSM, seus dirigentes, mostrem tudo ao servidor municipal. Muito obrigado. Olha, com cerca de 1.100 segurados, 250 pensionistas, o ISSM tem um patrimônio de 105 milhões e uma despesa mensal com benefício da ordem de 1 milhão e 500 mil. Sem 105 milhões, tem uma despesa de 1 milhão e meio, então eu não interesse. Pode levar a Heller o microfone. Agora, João Leite, eu me desculpe, mas eu estou querendo consertar as informações. Não temos dívida. Humberto Heller não deixou dívida. E o Helder pagou a dívida. O Tude deixou de pagar. O Helder quitou. E o Caetano disparou. Então, estamos aí, é o que nós tínhamos que dizer. Bom, nós temos ainda, já vamos, uma matéria
Vamos a uma matéria e depois tem entrevista, né, com o Roque Santos, logo em seguida. Enquete sobre o aumento do salário mínimo? Vamos nós, vamos lá. Então, Simara, quarta-feira com cara de segunda. A cidade ainda está em clima de ressaca do feriado do Natal. E a população ganhou um belo presente. Acontece que o governo aprovou o aumento do salário mínimo de R$ 622 para R$ 678. A gente vai conversar com algumas pessoas para saber se eles gostaram desse presente. É um presente bom, né? Mas todo ano o salário vem aumentando e aumenta uma população muito pouca para nós trabalhadores. Os preços aumentam junto com o salário, né? Com certeza, a inflação é muito elevada. Bom agora o mal que, com decorrência desse aumento, tudo vem aumentando também. Então, não sai da mesma coisa, continua o mesmo parâmetro de salário. Gostei, não vai fazer tanta diferença assim por causa dos descontos, mas uma pequena diferença já vai fazer algum efeitozinho. É pena que quando aumenta o salário mínimo, tantas coisas aumentam, né? Que a gente sai perdendo, até o povo vai sair perdendo a comunidade. Mas nós vamos dar uma paradinha agora, e Lai Heller e Humberto Heller vão conversar com Roque Santos, que nos honra aqui com a sua presença. É um grande amigo, um grande radialista, e é sensacional ouvi-lo. Então, entrevista com o Roque Santos. Voltamos já já. O Graac sabe onde quer chegar, por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. Graac, combatendo e vencendo o câncer infantil. Na próxima consulta médica, peça um teste de hepatites. Isso pode salvar sua vida. Milhões de brasileiros estão infectados com as hepatites B e C. E por não apresentar sintomas, um desses infectados pode ser você. As hepatites destroem o fígado, provocando a cirrose, o câncer e a morte. Descubra a infecção quando ainda tem possibilidade de cura. Uma campanha do grupo Vontade de Viver. Oi, eu sou a Fernanda Lemos, a Narizinho. E eu, a Luísa Lemos, a Emília. Nós somos a peça Emília, uma boneca tagarela, com a produção de Fernando Lemos. O DVD do nosso espetáculo já está disponível para vendas na loja Esquina da Sandália, na Avenida Concêntrica, número 1, bairro Alto da Cruz. Seu filho com certeza vai querer o dele. Compre já e confira essa história fantástica com muita música e dança. Corra, porque é uma edição limitada. Meus amigos, minhas amigas de Camaçari, programa Simara Heller, Camaçari TV, canal 33, novamente com um quadro de entrevistas. Estamos aqui agora com Roque Santos, da nossa companheira de comunicação, a TV Sucesso, é isso? Rádio Sucesso. Eu estou querendo promover para a TV. Quem sabe, quem sabe. E aí, vamos entrevistá-lo, eu com o Ilai também. Se apresente, Ilai. Não, o pessoal já me conhece, né? Boa tarde, Camaçari. Espero que todos tenham tido um Feliz Natal ontem, né? Que todos tenham tido a inspiração divina nos seus corações, momentos de alegria em família. A gente sabe que momento com família, às vezes, tem pequenos estresses, né? Aquele familiar que não via tempo, que a gente tem que se reaproximar um pouquinho. Mas eu desejo, do fundo do coração, que tenha tido muita paz, tenha reinado nos corações da cidade aqui de Camaçari, tá certo? E hoje nós trouxemos uma pessoa muito querida, que também pertence ao seu coração camaçariense, não é isso, Roque? Para estar aqui batendo um papo com a gente, sem pauta predefinida, só para a gente conversar, debater, saber como é que está a cidade, como é que foi o ano que passou,
né? Então vamos começar. Perspectivas para 2013. E aí, Roque? Vamos lá. Boa tarde, Camaçari. Boa tarde, doutor Humberto Heller. E boa tarde também, Lai. Inicialmente, parabenizar pelo trabalho que vocês fizeram durante todo o ano de 2012. Eu acho que foi um trabalho importante para a cidade de Camaçari. Esse trabalho, eu lembro que eu acompanhei no aniversário da cidade, uma transmissão ao vivo, um fato inédito na cidade de Camaçari. Então a gente fica muito feliz em ver o crescimento da comunicação em Camaçari. Expectativa muito boa para o ano de 2013, expectativa inclusive para o final de 2012. Antes de mais nada, eu gostaria de desejar ao povo de Camaçari um Feliz Natal, um pouquinho atrasado, e um Feliz Ano Novo antecipado. Eu espero que todos possam refletir o que foi 2012, corrigir algo de errado que aconteceu em 2012 e aperfeiçoar tudo aquilo que deu certo em 2012 para 2013. É um prazer estar com vocês mais uma vez. É isso aí. Então vamos começar, Roque. Já que a gente está num momentozinho assim, um pouquinho retrô, eu vou pegar a sua deixa aí e vou querer saber de você qual foi a melhor entrevista que você fez nesse ano de 2012. Rapaz, a melhor entrevista que eu fiz em 2012. Foram várias. Agora, eu não posso negar que nesse período político, que é um período que eu fico bastante emocionado, um período que eu gosto de estar vivendo, porque eu gosto de participar diretamente da política, eu confesso a vocês que as entrevistas políticas me chamaram a atenção, em especial os debates. Principalmente o último debate, que causou um pouco de reflexão, mas que eu alcancei o meu objetivo. Porque quando a gente vai fazer uma entrevista, eu particularmente, o objetivo que a gente pretende alcançar naquela entrevista é a repercussão no outro dia. E confesso a vocês que o último debate que foi realizado na Câmara de Vereadores foi um debate que ficou na minha memória, vai ficar na minha memória. Você está fazendo referência à pergunta que você fez a Maurício de Tude, é isso? Você pode repetir aqui para a gente? Posso, não tenha dúvida. Na verdade, Elai, Humberto e telespectadores de toda a Camaçari, na verdade, quando eu me programei para aquele debate, e eu falava sempre nas reuniões que os candidatos que querem se sair bem no debate devem se concentrar, e o mediador também deve estar concentrado. E o que é que acontece? Eu fui para aquele debate, fui concentrado e fui com duas possibilidades. Eu fui com a primeira possibilidade de focar o assunto plano de governo e fui com a possibilidade de fazer uma pergunta aberta, uma pergunta que pudesse polemizar. Como o plano de governo já tinha sido debatido, já tinha sido discutido durante o debate com os candidatos, eu fui para a entrevista, para a pergunta, de tema aberto. Fui com duas perguntas fortes, uma direcionada a Maurício de Tude, Maurício Lacelar, e a outra direcionada a Ademar, do Partido dos Trabalhadores. É evidente que a entrevista, a pergunta de Maurício causou mais impacto em virtude, acredito que ninguém estava esperando aquela pergunta, inclusive nem o próprio Maurício, e até em virtude da resposta do Maurício. Se o Maurício tivesse tido outra postura em responder, eu acho que não causaria tanta repercussão como causou quando ele me respondeu, até de maneira grosseira, mas eu entendi, depois ele veio, pediu desculpa, eu disse que era normal, que o candidato está ali na emoção também, nem sempre fala com a razão, fala com a emoção, e a gente que pergunta, a gente tem que estar preparado para ouvir todo tipo de resposta. E eu estava ali justamente preparado para ouvir qualquer tipo de resposta que viesse do entrevistado. É evidente que eu estava ali enquanto mediador, não poderia em momento nenhum debater com o candidato, estava na regra, e eu fiz apenas a pergunta, fiz uma pergunta dura também a Ademar Delgado, referente ao Partido dos Trabalhadores. Eu estou lembrado desse momento e eu acho que a repercussão que você se refere é uma repercussão até por parte também do povo, né? Claro, com certeza. Porque as pessoas, e não só a repercussão na reação de Maurício, mas as pessoas a do povo, também, né, na rua e tal. Bom, já que você falou desse seu momento polêmico, como anda você no processo contra o Leão? Que você também, foi uma pergunta que você fez e ele lhe agrediu, que todo o país
tomou conhecimento desse momento aí? Olha, Elai, só uma retrospectiva rapidamente. Peraí, o Leão não é o Vitória não, né? Não, Era o treinador. O Emerson Leão. Só uma pequena retrospectiva, inclusive as pessoas fazem bastante essa comparação da pergunta. Quando eu comecei a trabalhar em rádio, comecei a trabalhar com o radialista Álvaro Martins, na rádio, velho amigo meu. Foi vereador em Salvador. Chamavam Álvaro. Álvaro, esqueceu de botar o acento lá. Então, eu sempre fiz perguntas duras. Sempre fiz. Inclusive, eu me lembro que eu tive um problema em Santo Antônio de Jesus com uma pergunta que eu também fiz a um entrevistado. E, geralmente, esse lado de perguntar de maneira dura não é todo entrevistador que tem. E, naquele momento ali, quando eu fui fazer a pergunta a Emerson Leão, que ele não gostou, eu repeti 3 vezes a pergunta, ele não gostou e partiu para aquela agressão. Depois ele, inclusive, mandou e-mail dizendo que estava pedindo desculpa, que estava arrependido. O processo continua. Eu tinha até uma audiência agora no dia 19 de dezembro, mas essa audiência foi adiada. O juiz em Salvador entendeu que eu deveria mover ação em Candeias, porque eu estava residindo na época em Candeias ou em São Paulo, mas na interpretação dos nossos advogados, a decisão do magistrado foi uma decisão equivocada, tanto que já recorreu, já tem uma nova data, logo no início de fevereiro, para essa audiência, até porque são 4 processos, um contra Rafael Moura no Rio de Janeiro. Se eu tivesse de processar cada jogador e cada pessoa responsável em sua comarca, seria o Goiás em Goiânia, Emerson Leão em São Paulo, Rafael Moura no Rio de Janeiro e Romerito em Recife. Os nossos advogados já recorreram e acredito que agora, no mês de fevereiro, nós tenhamos uma decisão final. Então, mas você então está marcado como uma pessoa polêmica e que de vez em quando chega com as palavras duras. Eu faço questão de dizer o seguinte, eu confesso a você que alguém me perguntou, Roque, você já se arrependeu? Não, eu confesso para você, parece até ser modéstia, mas não me arrependo não, porque é um lado que eu tenho, eu respeito qualquer entrevistado, eu vou dentro do respeito. Agora, é aquela premissa que a gente tem, ao repórter cabe perguntar, ao entrevistado cabe responder. Se ele não quiser responder, é um direito que ele tem. Eu também me coloco o seguinte, no lugar do entrevistado. Eu não teria a atitude, por exemplo, que Leão teve, mesmo no calor da emoção, eu não teria a atitude que Maurício de Tude teve jamais. Pode ter certeza que eu não teria aquela atitude. Eu fazendo um programa ao vivo, e às vezes os ouvintes me questionam também, fazem perguntas duras. E nem por isso eu vou ficar revoltado, chateado. Claro e evidente que às vezes nos pega de surpresa. O que eu nunca vou fazer, nem vou permitir, é xingamentos, atacar a imagem pessoal de ninguém. A família, isso aí eu sou totalmente contra. Eu acho que a crítica deve ser na função que aquela pessoa exerce e não na família. Isso aí eu sou convicto em fazer esse tipo de trabalho. Essa distinção. Separar o cidadão e o profissional. Debate de ideias, né? É verdade. E não de pessoal, um debate pessoal. Agora, vamos então falar sobre as perspectivas para 2013, mas antes de falar das as suas perspectivas pessoais, né, daquilo que você pretende para você, vamos falar de Camaçari? Vamos. Das perspectivas aí. O que você está sabendo, se alguma novidade que esteja surgindo a respeito da questão do secretariado? O que a gente pode imaginar aí para 2013? Olha, eu acho que teremos surpresas. É uma opinião minha, eu estou acompanhando. Eu entrevistava até Ademar Delgado, ele dizia o seguinte: Ademar, você jogou futebol? Quando você jogava, qual era a sua função dentro de campo? Você jogava de atacante, de lateral, de zagueiro, porque você só joga na retranca. Você não abre o jogo. Ele disse que jogava de zagueiro. Eu digo, então, para explicar. Porque até hoje a gente não descobriu de Ademar efetivamente absolutamente nada. O que eu posso entender, pelo que eu vejo, pelo que... Aliás, Camaçari está vendo que o advogado, que inclusive foi coordenador na campanha, o doutor Sérgio Paiva, provavelmente deverá ser o secretário de governo na gestão de Ademar Delgado. Eu digo provavelmente porque é a vontade de Ademar, mas há uma informação, eu falo sempre de olho vivo,
uma informação que eu obtive que pode dar um nome diferente. Por exemplo, Marcelino, vereador do Partido dos Trabalhadores, ser esse secretário de governo, porque a gente sabe que o secretário de governo tem que ser aquele que tenha jogo de cintura, que saiba conversar com todas as tendências, com todos os grupos. E o Marcelino tem essa experiência política. Eu não sei se o doutor Sérgio Paiva, apesar de ser uma pessoa competente, eu não sei se terá essa competência de fazer esse trabalho juntamente com o prefeito eleito Ademar Delgado. Agora, Marcelino, ele caberia muito bem, além, lógico, talvez não deixasse de ser vereador para assumir, mas cuidando de todo o departamento de comunicação. Não só da Segovia, que a Segovia é a Secretaria de Governo, de uma maneira geral. Mas se ele fosse para o setor de comunicação, né, cuidar das relações, você vê que Marcelino circula bem em todas as áreas. Seria realmente Segovia. O que você acha disso? Olha, eu concordo com você. Eu soube, não era no meu tempo, mas eu soube até que o Marcelino já exerceu essa função na parte da comunicação aqui em Camaçari. Esteve muito bem. Eu, por exemplo, eu soube que o Rogaciano Medeiros permanece. Aí você me pergunta, o telespectador me pergunta, você deixaria o Rogaciano, apesar de respeitar o profissional, o jornalista Rogaciano, não é do meu agrado. Eu acho que a comunicação deve passar por mudanças. Se dependesse de um voto de Roque Santos, por isso que dizem que o Roque Santos é polêmico, mas porque eu não fico em cima do muro. Porque tem gente que diz assim, eu deixaria Rogaciano só porque Rogaciano vai ficar. Eu não deixaria. Se dependesse do voto de Roque Santos, como não depende, eu falo, quem tem o poder da caneta de exonerar ou nomear é o prefeito, no caso Ademar Delgado, cabe a ele escolher o assessor de comunicação, então ele escolheu por Rogaciano Medeiros. Eu não deixaria Rogaciano Medeiros. Acho que Marcelino seria um bom nome, eu concordo com você. Rogaciano continuava como ser um articulador. Um articulador ajudando ali na parte técnica jornalista. Entendi. Eu, antes de continuar, eu recebi uma pergunta que é a seguinte, Roque, a Praça da Simpatia terá acesso Wi-Fi gratuito, né? Você acha que Camaçari tem suporte para dar segurança às pessoas que vão usar seus notes, iPhones, tablets em praça pública? Olha, se tem segurança, aí só com o tempo a gente vai dizer que funcionou ou não. O que eu acho é o seguinte, a gente não pode... Quem vai ser a primeira vítima? Se for só com o tempo, eu não quero ser a primeira. Não, mas aí cabe o coronel Demóstenes fazer um trabalho da segurança pública, juntamente com a própria prefeitura, fazer esse trabalho para nos dar segurança. Porque é aquela questão, aí eu dou uma comparação tipo Salvador. Salvador proibiu-se o uso de telefone celular dentro das agências bancárias, em detrimento daquela situação da violência. Ou seja, você, por maior necessidade que você tenha de fazer um contato, uma comunicação, você não pode, simplesmente porque tem uma determinação que estava tendo a saída bancária. Aí eu venho para Camaçari. A gente vai deixar de ter uma tecnologia avançada, você às vezes utilizar a internet ali na praça em virtude do crescimento da violência. Não, eu acho que tem que combater a violência sem tolerância zero, independente de ter Wi-Fi, independente de qualquer coisa, tem que combater a violência. Eu acho válido esse trabalho, porque aí a gente... Também concordo. Tem que ter, porque a gente traz o exemplo aqui de Sobral, que é uma cidade do Ceará, que a cidade inteira, você entra na cidade, a cidade tem Wi-Fi. Então, você não precisa pagar pacote de GVT, de Oi, de seja qualquer operadora, porque a cidade inteira é coberta pelo sistema de Wi-Fi. Então, eu acho que a gente tem que evoluir, sim. Agora, temos que pedir também o suporte, porque as pessoas que vão economizar, que vão deixar de estar tendo acesso nas suas casas, vão querer ir acessar na praça. E, realmente, são equipamentos caros. Então, vai ter que ter policiamento no local para garantir às pessoas que manipule seus equipamentos caros e com segurança, né? Senão eu não vou querer ser a primeira a ir lá, eu não vou pagar para ver. Além desse trabalho da Polícia Militar, o que é que tem que ter? A conscientização de cada um de nós. Seu João da Barraca, a Dona Maria, ser um fiscal, porque ali não é uma coisa da prefeitura, é uma coisa do município, uma coisa pública, que tem um custo.
E esse custo, quem está pagando é a gente. Então tem que ter essa consciência, cada um de nós, minha, do seu João, da Dona Maria, de todos nós. Sim. Agora eu queria saber de você o seguinte, a gente estava aqui comentando, né, informalmente, e eu fiz a pergunta, poxa, mas seria tão bom, porque se a Ademar informasse antes o secretariado, ia dar tempo para o secretário ir às compras agora de Natal, chegar no novo animadinho, alegrinho. Você acredita, porque eu cheguei a ler em alguns sites na internet que a Ademar ficaria até o meio do ano com alguns secretários de Luiz Caetano. Você acredita que essa possibilidade possa existir? Olha, acredito que sim. Não sei se com a maioria, mas uma parte fica. Uma parte fica. Está aqui o doutor Humberto Weller, que já foi prefeito, e ele sabe que uma coisa, e aí a gente fala muito, uma coisa é antes, durante a campanha, no calor da emoção, você... Quando vai para a prática, você vai buscar um nome de... Por exemplo, quem assumiria a saúde hoje em Camaçari? De Camaçari, quem assumiria a saúde? Aí é complicado. Quem assumiria, por exemplo, Secretaria de Serviços Públicos, Infraestrutura? Alguns nomes, Ademar vai ter que mexer de imediato. Eu, por exemplo, acho que Secretaria de Serviços Públicos, Eduardo Magalhães não permanece. Acho, mas aí é achismo, opinião de Roque Santos. Acho que a educação não permanece. Porque cria uma letargia, muito tempo naquela secretaria, um tipo de comodismo. Agora, o prefeito eleito também, a gente tem que lembrar que ele vai dar continuidade a um governo do Partido dos Trabalhadores. Se ele chega, passa o rodo, tira 100%, eu falo isso enquanto comunicador, eu acho que deveria tirar todo mundo. Mas a gente tem que analisar outra parte política. Acho que a imprudência se ele tirar de imediato 100%, se não tiver alguém competente para assumir aquela vaga. Eu queria só dizer que continuidade não afasta a renovação. Claro, com certeza. Né? Eu vou aqui agora lembrar o juiz amigo nosso, que chegou a dizer outro dia, né, que eu falei assim, Haroldo, você vai fazer tal coisa, mas time está ganhando, não se mexe. Aí ele virou para mim e disse, eu posso ganhar de 10-0, por que eu vou ganhar de 2-0? Então, mesmo você dando continuidade, você tem que sempre visar, está sempre se retroavaliando, isso, e melhorando. Então, já que você está dentro desse conceito de que, não, existe um processo de continuidade, tudo bem que exista, eu não vou entrar no mérito se de continuidade melhor ou pior, que esse momento já passou, que foi o momento da eleição. Agora, a torcida é que essa continuidade venha com um quadro de melhorias. Geralmente, viu, é importante o prefeito, quando assume, ele modificar muitas coisas para, vamos dizer assim, oxigenar. Porque você fica 4, 8, 10 anos, aquela estrutura começa a ficar só naquele mesmice. As pessoas se acomodam e, às vezes, nem pensam outras ideias. Vindo sangue novo, gente nova, entendeu? Traz uma contribuição. Esse é o significado, inclusive, do processo eleitoral, de tirar um governo e colocar outro. Por isso que as ditaduras não ficam, porque com o tempo está todo mundo acomodado, todo mundo achando bem, chama a imprensa e manda dar a notícia que quer, a notícia faz de lá, agora tem, eu quero, entendeu? E fica todo mundo hipnotizado e tal, e se conformando, e só brigando na hora que você tropeça, na hora que ele faz uma saída bancária, na hora que uma bala perdida pega uma criança, aí vai todo mundo gritar. Mas a realidade é que há necessidade de renovação. Eu sei que eu passei 11 anos como prefeito, quando Antônio Carlos Magalhães foi assumiu o governo em 79, eu pedi para sair, porque eu já estava há algum tempo como governo, mas ele me manteve, e aí depois o João Deval me manteve também. Porque isso fez com que a gente não ganhasse em 85, porque o povo estava cansado da nossa administração e da equipe nossa que estava trabalhando. Agora, Roque, o nosso tempo está curtinho, né? E eu queria que você tranquilizasse as pessoas com relação a Sucesso FM. A Sucesso passou para um novo grupo, e eu queria que você dissesse para as pessoas até que ponto está resguardado a sua autonomia e a sua opinião própria dentro desse quadro aí da Sucesso ter sido arrendada, alguns horários para o grupo político daqui da cidade de Camaçari. Olha, Ela, eu gostaria até de agradecer pela oportunidade de poder falar para o povo de Camaçari, dar esta tranquilidade, porque a partir do momento que eu soube que esse novo grupo, ou que um novo grupo iria assumir a parte jornalística da Rádio Sucesso FM, eu fiz uma reflexão, até que ponto vale a pena eu permanecer. Mas, ao mesmo tempo que eu fiz essa reflexão, eu também disse, eu não posso fazer nenhum tipo de julgamento precipitado.
E conversei com esse novo grupo, tem pessoas experientes, é uma empresa, inclusive, de Salvador, que tem à frente Sheila Pereira, que é coordenadora da Rádio Sociedade da Bahia. E outras, tem experiência. Então, no exato momento, eu perguntei a ela, até que ponto a gente vai manter esse trabalho que vem sendo feito. Independência, eu confesso para você, e aí, apesar que algumas pessoas discordam de mim, ninguém é 100% independente. Você depende de alguém, você depende de alguma pessoa. Então, eles me mantiveram a tranquilidade e me informaram, o trabalho vai continuar. Oposição fala, situação fala, até porque o nosso trabalho, a Rádio Sucesso, cresceu em virtude desse trabalho que é feito. Não cresceu graças a Roque Santos, não cresceu graças ao Dion 93.1, cresceu em virtude do trabalho que está sendo feito, que é um trabalho de independência. Então esse trabalho vai continuar. Quer dizer, o editorial na parte jornalística continue. Posso garantir para vocês que vai melhorar mais ainda. Ótimo. Isso. Eu vou agradecer a presença de Roque, já me sinalizaram que a gente já ultrapassou 3 minutos aqui na entrevista. A culpa é do Roque. E agradecer e passar as palavras finais para você e para a Ellery. Olha, obrigada. Eu gostaria de agradecer a vocês, dizer que mais uma vez me honra muito poder estar dividindo aqui esse espaço com vocês. Sou feliz porque eu estou em Camaçari. Passei um ano de 2012 maravilhoso. Tenho uma expectativa que o ano de 2013 será ainda melhor do que 2012 e tenho uma convicção de que Deus está no comando, que a gente vai continuar fazendo esse trabalho que é em defesa do poder do povo de Camaçari, em defesa do social, em defesa dos mais carentes. E no dia que não der, a gente diz que não deu e pronto. Agora a gente vai ser sempre verdadeiro para com o público de Camaçari. Por enquanto está dando e graças a Deus a gente vai continuar vivendo e fazendo esse trabalho em 2013. Um abraço, muito obrigado, feliz ano novo para vocês. Viu? Eu quero agradecer a Roque, a Eli e principalmente a você, telespectador, por ter tido a paciência e até mesmo a amizade de ficar aqui nos ouvindo. Lógico que com Roque Santos vocês ficaram mais alegres, porque é um dos grandes comunicadores da nossa terra, que nos honrou com a presença. E eu quero desejar a Roque Santos, entendeu? Pós-data, né? O Bom Natal, né? Antecipado no Ano Novo. Aliás, o Ano Novo não. O ano inteiro novo e bom. Ok? Agradecer a Eli e principalmente a você, telespectador. Camaçari FM, programa Cimara Ellery. É isso. Você falando com você, com as suas pessoas, as pessoas que gostam de você. Muito obrigado e até a próxima.